Eu sempre falo que a imagem é sobre o que a gente mostra, mas é muito também sobre o que a gente vive, né? Sobre o que a gente sente. É a nossa realidade, né? No meu caso, passando por um tratamento oncológico, dificilmente a gente volta a ser o que era. Eu acho que 70% da gente, no meu caso, foi, e eu estou me reconstruindo, aprendendo a lidar com todas essas modificações e tentando viver da melhor forma possível. Eu estava vendo outro dia uma reportagem que quase nenhuma mulher faz. A expectativa é que depois dos 40 se faça muito mais, né, a prevenção, e as mulheres têm um número muito pequeno. Então, quanto é importante a gente abordar isso, né? Que em relação à mama, mas a reconstrução também vem depois de uma maternidade, né? Que a gente parece que se transforma numa outra pessoa. E não é só sobre a estética, né? Reconstruir a gente tem a ver com a estética, que a gente, claro, trabalha com a nossa imagem, mas tem a ver também de dentro para fora. E de repente eu vi, passando a mão, meu cabelo caindo, começando a cair, e aí, já trabalhando com saúde integrativa, fui olhar minhas vitaminas, fui olhar os minerais, já estava tudo certinho e não estava entendendo. Foi aí que eu comecei a analisar e vi que o problema foi justamente a tirada desse hormônio, né, do anticoncepcional, que estava fazendo essa queda. E aí, essa queda durou 7 meses. E eu fiquei praticamente sem cabelo. O cabelo, tive que cortar ele bem curtinho. Aí hoje eu tenho fotos que eu vejo que eu perdi toda a hairline, né, do cabelo. E foi uma forma que eu aprendi a criar um método até para tratar as minhas pacientes. Aprendi algo mais sobre isso, mas também a me olhar de uma outra forma. E aí eu vi como é que é importante a gente se olhar no espelho, né, tirar uma foto e não querer postar, né, se achar feia. Como é que o cabelo traz uma imagem pra gente tão grande, tão especial. Sempre me dizem que eu fico bem com esse look, então eu quis passar essa imagem positiva para a audiência, né, do podcast de vocês, já que vocês tratam de imagem, né? Então, como eu sou reconhecida como cai bem em mim, eu escolhi esse look dessa maneira. Eu diria que a sua palavra é autenticidade. É isso, look, tá? Exato, muito obrigada. Vamos falar sobre LinkedIn, sobre negócios, mas não necessariamente eu preciso estar de terninho. Isso. Então trouxe assim uma roupa confortável, gosto muito do conforto também, Bianca. E então trouxe uma blusa mais volumosa, para mostrar para as pessoas que o LinkedIn ele também pode ser descontraído, né? Apesar de ser extremamente profissional. Mas a ideia foi essa. Existe a narrativa e existe a escolha real. Qual das duas? Ou as duas que vocês... Eu quero as duas. Eu também, eu fico curiosa. A narrativa, a gente tem um cabelo preso, que traz um pouco mais de segurança, autoridade, uma blusa de seda, que traz uma elegância, uma calça de alfaiataria, um sapato fechado, né, que traz todo o conforto, etc. A realidade é que essa é a roupa que eu não vou levar para viajar. Acho que existem várias formas de ser profissional, né? E eu acho que o LinkedIn é esse espaço onde a gente pode ser do jeito que a gente se sente melhor, né? Na nossa autenticidade, na nossa forma de se colocar no mundo. Porque se você não estiver confortável na sua roupa, né? E a roupa não é só a vestimenta, mas na sua essência, na forma como você se comunica para o mundo, você vai soar menos profissional, na verdade. Sem dúvida. Né? E se a gente acabasse se encaixando num ambiente ou numa caixinha, estaremos todas iguais. O que fez vocês escolherem esse look de hoje para vir para o nosso bate-papo? Toda mãe tem que ter uma segunda opção. Vocês sabiam disso? Tem que ter, a mãe de filho pequeno tem que ter uma segunda opção. Sempre. Porque senão você pega aquela correria do dia a dia, aí você separa uma roupa, vai pegar, tá amassada, vai dar tempo de passar por causa da criança, tal. Hoje, o que aconteceu? Eu selecionei uma roupa linda, pensei a semana inteira que ela ficar linda no vídeo. Vai dar. É uma roupa, um macacão vermelho que eu ia usar, lindo, ia ficar lindo no vídeo. Me arrumei. O que eu esqueci de fazer? Uma criança
limpeza do nariz. Vamos fazer limpeza do nariz na criança. Aí, só que a criança não quer fazer limpeza do nariz. Aí o marido segura a criança, aí eu pego a criança chora, a criança pro lado pro outro. E aí eu coloco o negócio no nariz da criança, o catarro cai aonde, catarro, gente? No macacão. Cai no macacão da mãe. Aí ficou uma coisa muito estranha. Tentei limpar, não deu certo. Vamos pra segunda opção. Aí eu vim no macacão branco. Porque eu gosto do branco também. Maravilhosa. O branco, ele traz um contraste legal com o cabelo, traz uma calmaria, uma paz. Como eu já tenho uma energia meio caótica, vocês vão perceber aqui, então ele traz um equilíbrio na energia da pessoa. Essa foi a decisão. Verdade. E Faz você, essa Leandro? tranquilidade. Então, eu também acho que eu tinha escolhido uma peça, blusa branca, inclusive, nem sabia dessa da Carol, só que eu não achei a blusa, essa foi a verdade. E aí eu fiquei procurando, falei, cara, eu gostei dessa, porque eu tenho o ideal que é o seguinte, eu acho que a polo é o meio termo. Tem a blusa social que é formal, e tem a polo que é ali o meio, e tem a blusa normal, camisa básica. Normalmente eu uso a polo porque ali é o intermediário, né? Não é nem tão formal e nem tão informal. Só que a Carol falou, não, a gente vai lá, elas são estrategistas de imagem, então eu falei, pô, então tem que estar bonita. Intimidou o cara. Adorei. Muito bom. Como vocês acreditam que a imagem pessoal de um mentor, que vocês dois têm essa especialidade, influencia na narrativa da marca que ele constrói para seus clientes? Excelente pergunta. Quer responder essa? Tá, eu vou começar então, depois acho que a Carol finaliza. A narrativa, ela faz parte da construção de valor, da percepção de valor. Não é à toa que até as grandes marcas, né, tem até uma pesquisa que mostra que de 30% a 40% das marcas de luxo, 30% a 40% é sobre a narrativa, da percepção de valor. Então não é só sobre a qualidade do material, mas sim a história contada sobre aquele produto, enfim. E eu acredito que, trazendo isso para o mundo digital, ele traz uma certa congruência, porque, por exemplo, eu vou falar de alto ticket, eu vou falar de tickets altos, eu vou falar de vender consultorias, eu vou falar de vender programas de tickets mais altos, e a minha imagem não reflete muito isso. Então a pessoa às vezes ela não vai ter racionalizar aquilo de, cara, eu acho que tem uma coisa errada, ela não consegue dizer exatamente o que, mas quando o seu discurso, com o que ela está vendo, traz uma incoerência. E alguma coisa ela vai falar, cara, essa história não tá batendo. Ela talvez não saiba explicar o porquê, mas no subconsciente dela, ela vai gerar uma desconfiança. Porque isso não tá alinhado. Então, a partir do momento que a sua imagem representa aquilo que você está falando e aquilo que você está mostrando, porque é um conjunto, a sua comunicação fica muito mais forte. Muitas pessoas têm a percepção de que, para eu entrar no mercado de venda de mentoria, de consultoria, de high ticket, eu preciso ser uma pessoa que eu não sou. Eu preciso me vestir de uma forma que não tem a ver comigo, ou ostentar, e não tem nada a ver com isso. Muita gente acha que precisa encarar esse personagem para poder mostrar um valor, mas não é sobre isso. Como o Leandro falou, tem que ter uma coerência, porque se eu estou vendendo um ticket alto, eu vou vender para um perfil de consumidor diferente de uma pessoa que vai consumir tickets baixos. Então essa pessoa, ela também vai olhar em você algo que ela está buscando. Então a imagem é importante estar alinhada, a sua comunicação é importante estar alinhada. Tem que ter, como o Leandro falou, todo um conjunto de coisas para a pessoa olhar e realmente ela ver coerência. Porque a incoerência, como ele falou, gera desconfiança. Então sim, é importante trabalhar essa imagem. É muito, e o conjunto todo, né? Não só a parte a imagem, mas a comunicação não verbal. Então, acredito que, como o Leandro falou, a pessoa vai enxergar valor nisso e aí nisso ela investe, entende? São várias coisas que estão atreladas, né? Porque se você só puxa uma coisa e o resto não vai junto... Eu acredito que, assim, muitas vezes, é o que eu falei, muita gente acredita que precisa vestir roupas caras. Não é sobre isso. Eu acho que o básico, o essencial ali, você tá bem arrumada, jogar fora aquela tua camiseta amarela, com tá embaixo, a blusa branca e tá amarelada embaixo. A saia rasgada. A saia rasgada, a blusa de alcinha. Você não tem que atender o cliente ali com uma blusa de alcinha. Vai atender na sala, arruma os brinquedos da criança, joga ali embaixo, limpa o visual, deixa clean, deixa aberto. Porque são os pequenos ruídos que fazem isso acontecer. Então, vou dar um exemplo de uma das minhas clientes que começou e ela mesma falou, Carol, eu tenho uma casa humilde, eu não tenho dinheiro para roupas caras. Então eu falei, faça o essencial. Compra uma blusa arrumada, uma blusa básica, mas uma blusa arrumada. Passa uma maquiagem nesse rosto. Escove esse cabelo, é o básico. A gente consegue fazer isso, gente. Pega uma parede branca. Você tem uma parede branca em casa? Não, tem um vinho. Ótimo. Pega uma boa iluminação. Não tem como comprar uma luz agora? Usa a luz do dia, do sol. Inclusive, é a melhor luz que você pode usar. É verdade. Só dela fazer esses pequenos ajustes, limpar esses ruídos, ela começou
a ter mais pessoas acompanhando o conteúdo dela, parando para ouvir ela. É o básico que ela começou a fazer. E conforme ela foi fazendo os primeiros clientes, ela foi lá e foi melhorando a qualidade, comprou um microfone, comprou uma luz, comprou blusas melhores, e assim vai acontecendo. Então as pessoas elas já querem sair, para ter resultado, eu preciso sair do 8 ou 80. Eu preciso agora de blusas caras, de um estúdio, de um microfone bom, de uma câmera maravilhosa. Não. Eu comecei com um celular quebrado, um fone de ouvido que a gente cortou, adaptou para um microfone, e o Leandro criou um softbox com papelão. A gente começou dessa forma. Então eu acho que o básico, o essencial ali, e é isso que você vai conseguir manter por um tempo, faça isso. Até as coisas melhorarem, você vai melhorando, enfim, a qualidade dos seus conteúdos e a entrega. É porque discurso sem imagem é narrativa incompleta. Perfeito. É, isso aí. Então, e a gente sempre fala isso também. Não é sobre roupa cara. É sobre você saber o que vestir, como vestir, na hora de vestir. E é esse autocuidado. Porque às vezes as pessoas não pensam que tem que fazer a unha, que tem que tirar um pouquinho da sobrancelha, né? Que tem que cuidar do cabelo, que tem que estar com uma aparência. Porque a aparência, né? Isso pelo menos na venda. Pelo menos. Muito. Isso ajuda na venda, cara. Olha o que você trouxe agora, é super importante. Tirar um pelinho aqui, se arrumar, botar... Quando você faz isso, você se torna mais confiante com você mesma. Sim, que aí a autoestima, você massageia a autoestima. Então você tá ali pronta. E pode ser um blazer baratinho, uma camisa... Olha, eu que trabalho com imagem, toda vez que eu coloco o blazer, eu me posiciono diferente para sentar. Acabei de falar isso para ela aqui. Parece que corrige a postura, né? Só porque eu tô com blazer aqui, pareço mais velha, claro, não sou novinha, me sinto mais com credibilidade, que é tudo isso que transmite, que todo mundo fala, que tá massacrado aí, mas também traz isso pra gente, uma armadura. Mas eu acho que o grande lance da imagem, da roupa, eu acho que ele tem muita relação com a autoestima. Então, quando a pessoa se veste bem, ela se sente bem. E isso reflete. Reflete pro outro. Então, o grande lance da roupa, se você botar uma roupa legal que você considera legal, às vezes, tipo, aquela roupa que... Todo mundo tem aquela roupa que fala, nossa, essa roupa de sair. A minha roupa top de festa. Todo mundo tem uma roupa dessa que fala, pô, me sinto muito bem. É uma marca registrada, né? Eu tenho, a minha marca registrada são chemises, eu adoro. Não, a Kátia é super elegante, né? Eu sou mais criativa, assim, eu gosto de misturar as coisas. Mas assim, ela fala que eu sou super... Um chemise com uma mule, pra mim, eu tô feliz. E tô super, sabe, alinhada, me sinto elegante do mesmo jeito. Mas eu acho que é isso, também tem a ver com a postura, tem a ver com o autocuidado, tem a ver com um monte de coisas. Porque não é necessariamente a roupa cara, é você tá arrumada. A gente vai entrar agora nessa questão do mercado de alto ticket. Vamos lá. A gente tem essa questão, né, enquanto mulher negra, de seguir um padrão que não corresponde à nossa realidade estética, né? Dessa pressão de ter um cabelo diferente do nosso cabelo, né? Ter um cabelo liso, a questão das marcas e de ver a publicidade, todo mundo com determinado corpo, determinada cor de cabelo. A gente tem sim essa pressão diária, mas eu acho também que a mulher negra, as pessoas negras, né, o povo negro, está se descobrindo dentro da sua estética, está descobrindo a sua própria beleza, nos seus traços, nos seus adereços, e está vivendo aí para mostrar isso, e a gente vai caminhando no sentido de se gostar, se entender e não ceder a pressões para ser diferente do que a gente é. Com certeza. E você, Vivian? Então, na verdade, eu sempre fui muito autêntica, desde a adolescência. Na escola, né? Quando você é autêntico, uma menina negra autêntica na escola, você sofre todo tipo de preconceito que você pode imaginar, né? E eu sempre fui, meu cabelo sempre foi crespo, meu cabelo sempre foi afro, sempre foi muito grande. E eu nunca quis mudar, né, para me encaixar num padrão. Até mesmo quando eu tentei, eu não consegui, porque eu acho que a mulher negra, ela sofre por milhões de coisas, mas o que é o pior, o mais chocante é o cabelo, né? O nosso cabelo, ele não sei se seria essa palavra que se encaixa, mas a gente aceitar, ele é dolorido, né? É sofrido, mas quando você aceita, você se liberta. E o meu cabelo, eu não tive isso, ele sempre foi crespo, sempre foi afro. Minha mãe nunca conseguiu, né, deixar o meu cabelo no padrão imposto.
né? Que era um cabelo liso, com escova. Nunca consegui, meu cabelo nunca ficou desse jeito. Quando fazia escova, ficava extremamente alto e muito feio. Então, meu cabelo ele sempre foi crespo, né? Eu usava trancinha na adolescência. Então, eu já recebi todos os apelidos que vocês imaginarem por conta do cabelo. Quando era adolescente, assim, mais nova, era Wagner Love, que estava na época do Flamengo. Aí minha mãe botava trancinha no meu cabelo, aí tinha esse apelido. Cabelo na adolescência era cabelo de boneca velha. Foi até o terceiro ano, meu apelido era esse, cabelo de boneca velha. Porque o meu cabelo era como é hoje, né? E há 20 anos atrás não tinha muito essa questão da mulher negra usar o seu cabelo afro, né? Eram poucas mulheres que usavam, né? O cabelo era liso. E ter essa autenticidade na flor da pele, né? Sim, assim. E eu usava muito, não só porque meu cabelo não ficava, mas eu gostava. Eu sempre gostei do meu cabelo crespo. Então eu não tenho esse histórico de ter passado pela transição, porque o meu cabelo sempre foi crespo. E eu acho que com quem a gente anda também faz muito significado, né? Minha mãe sempre apoiou também o meu cabelo, né? E minhas amigas também amavam, né? Era uma opressão externa. E o meu marido, né? Que hoje é meu marido, que era meu namorado na época, ele tem muito a ver também com a minha construção, porque ele sempre amou o meu cabelo. Então isso fazia com que eu me sentisse mais valorizada ainda, mais linda ainda. Então eu acho que também essa interferência de quem está com a gente, com quem ama a gente, valorizar, nos achar linda também influencia, né? Eu sempre me achei linda. Esse acolhimento. Né? Exato, mas o acolhimento ele faz toda a diferença. Foi também uma estratégia de imagem, porque eu tenho um alto contraste, né? Uma pele muito clara, cabelo escuro, sobrancelha escura, olho escuro, e aí dava um pouco de afastamento, porque eu tenho também um estilo de me vestir que também afasta um pouco. E aí eu falei, bom, a gente tem que criar uma estratégia para acolher, para aproximar um pouco mais, né? Para dar um pouco mais de acessibilidade. Aí o que eu fiz? Clareei um pouco o cabelo e modifiquei o óculos, porque eu usava um óculos mais escuro, e aí trouxe um óculos mais alegre, mais fashionista, mais moderno. Viu? Eu observo. Eu também tive uma virada de chave muito grande quando eu tive meu filho, há 15 anos atrás. Meu filho, por incrível que pareça, mudou o sentido estético que eu tinha de mim mesma. A criança nasceu totalmente a minha cara e eu comecei a me ver com mais carinho quando meu filho nasceu, sabe? E comecei a me enxergar, ver a minha imagem não só como algo estético, mas ver a minha história, ver o esforço, o trabalho que eu fiz para dar um passo, que alguém pode olhar e achar pequeno, mas eu sei o tamanho do passo. Então eu acho que tudo isso compõe quem você é e quem você é para você mesmo. Essa ideia de quem eu sou, para mim, foi a grande virada de chave da minha vida. Sabe? Aprender a me olhar com os meus olhos, a saber de onde eu vim, quem foram os meus pais, meus avós, a minha trajetória e tentar, que é uma tentativa diária, mas também foi o salto, o pulo, a virada. Me entender inteira, não olhar para mim só como um pedaço de carne ou uma roupa que eu visto, mas entender que a minha imagem é quem eu sou, a minha trajetória. Isso foi uma virada de chave enorme. E outra coisa que eu, conversando com uma amiga, falei outro dia, que eu acho muito importante, uma grande virada de chave para toda mulher, para todo profissional que pensa na sua imagem. A forma como a gente enxerga as pessoas diz muito como a gente se enxerga. Então, quando a gente tem um olhar amoroso para o outro, a gente consegue se olhar com mais amor também. Você consegue fazer um elogio sem depreciar. Quando você faz para o outro, você faz para si também. Eu acho que isso foi uma virada de chave para mim. Nós somos duas mulheres completamente diferentes e com isso a gente se complementa.
E a gente traz muita intenção dos convidados aqui para mostrar que a imagem é muito importante, sim, até porque a nossa comunicação não verbal é 93%, né? Antes da gente abrir a boca e falar, antes de você se vender, você já está se vendendo aí, sentada, com toda essa tua proposta, e se da idem. Como que é importante a gente trazer isso aqui, de falar do que a gente se veste. Maturidade ajuda a gente a deixar um pouquinho de lado, de falar, eu gosto do sexy, a Kátia é elegante, eu não preciso andar elegante do lado dela, que eu gosto de uma coisa mais sexy. Eu posso ter um equilíbrio. Usando a sua própria essência. Nela. Isso. A maturidade me permite isso. Usando a sua própria essência. Falando sobre isso de energia, isso é um mito que a gente precisa desconfigurar, mas existe. Mas aí eu vou te colocar, Gisele, um outro ponto de vista para as pessoas também que estão escutando isso, que também pensam nisso. Nós hoje somos 8 bilhões de habitantes. Nós produzimos 100 bilhões, a média de 100 bilhões de roupas por ano. É uma conta absurda. E a gente pensando, né, que essas roupas são feitas de recursos naturais, né? E a gente tem um planeta finito, alguma conta aí já estamos vendo, né? A gente vê o deserto do Atacama lotado de roupa. Na África, vários países que as pessoas exportam as sobras e ficam ali com aquelas diversas roupas, tendo problemas de poluição, enfim. Uma série de problemas que acarreta essa quantidade enorme. Esse é um ponto. Agora, o ponto sobre a energia. Você pensa o seguinte, eu não sei se vocês sabem o que aconteceu no Rana Plaza em 2013, em Bangladesh, quando aconteceu a queda daquelas torres e que colocou à tona para todo mundo saber como eram feitas aquelas roupas. E aí as pessoas descobriram o estado com que aquelas costureiras, aquelas pessoas trabalhavam. Então, assim, isso para mim tem uma energia muito mais pesada do que uma roupa uma roupa usada. Sim. Então, assim, quando a gente começa a se aprofundar um pouco, saber um pouco mais, a gente começa a valorizar. E eu acho que essa coisa de brechó, eu já tenho esse olhar assim, eu falei, gente, quem será essa pessoa? Porque às vezes eu vejo um achado, eu falei, gente, mas essa pessoa tinha um gosto, porque a peça é impecável, a peça é linda, e às vezes você veste e você fala, caramba, parece que foi feito para mim. Essa pessoa tinha um corpo parecido com o meu, o que será que essa pessoa fazia? Entendeu? Eu fico curiosa de saber a história por trás daquela peça. E isso a gente pensando como que aquela peça foi feita também, né? Então, é uma história muito longa. É a coisa da crença limitante que a gente tem aí ao longo da vida, né? Com as coisas que a gente aprende desde criança. É tudo muito cultural, né? A gente não tinha muito cultura, isso. Exatamente. A gente precisa dar um upgrade, assim, pensar. Mas só o fato da gente estar falando aqui, conversando, se abrindo, falando, sem vergonha nenhuma. Porque eu também já pensei uma coisa assim. Sim, eu acho que é muito importante a gente explorar e levar esse conhecimento para frente, né? De que e desmistificar isso. Né? A gente participou, com o nosso podcast, a gente participou fazendo a cobertura do evento de cores. Foi desse que você estava com essa roupa? Foi esse que eu estava com essa roupa. E, nossa, como as pessoas usaram a criatividade para usar aquilo dentro da cor e respeitar o dress code. A gente achou incrível, né? Teve gente que foi com a camisa do marido, teve outra que pegou uma saia de paetê com uma t-shirt do Zeca Carioca para representar o Rio, lembra? Porque assim, esse evento, ele traz um dress code, óbvio, cada dia cores diferentes. Então, sugestões, né, de cores diferentes. E aí, óbvio, eu tenho que ir de marrom com vermelho. Seria mais fácil comprar. Vamos comprar, né? Mas às vezes você não tem aquela cor, ok. Mas aí as pessoas vão usando a criatividade. E essa pergunta, como você escolheu o seu look para hoje, nós usamos lá no evento. E aí vieram respostas fantásticas e criatividade. Usando assim, super a criatividade. Nossa! Do que já tinha para não ter consumo. Para não ter usar que comprar. Do marido. A maioria das pessoas... Para poder respeitar, porque todo mundo respeitava, óbvio, o dress code. E também não tem uma cor só, né? Traz uma paleta que você não fica tão presa. Dá uma harmonia. Que às vezes está travado, mas quando começa a mexer, elas vão sozinhas, né? Começam sozinhas, você só dá um impulso, O trabalho da consultoria é para deixar a pessoa depois andar sozinha, né? Andar sozinha, aprender esse olhar, aprender o próprio consumo, de como consumir, de como que escolher.
Porque também falamos com pessoas nessa temporada sobre auto-ticket, por exemplo, que não necessariamente a gente não possa usar o auto-ticket, mas consciente com as escolhas assertivas ali, escolhendo corte, tecido, tudo isso a gente trabalha dentro da consultoria, ensinando esse olhar mesmo para escolher melhor mesmo, Escolher estar melhor. consciente da sua escolha. Exatamente. É verdade.